Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós falaremos sobre a psicoterapia com casais. Como são os atendimentos clínicos em que as pessoas que estão em um relacionamento, que vivem um relacionamento, buscam a psicoterapia, geralmente com motivações, com queixas situadas naquela relação, conflitos trazidos daquele relacionamento em casal, daquela dinâmica conjugal. Então, como que a gente trabalha os atendimentos clínicos, como que é a nossa escuta, o que nós nos propomos, né? Quais são os objetivos, o que busca a psicoterapia com casais. É sobre isso o que nós falaremos hoje. É interessante porque quando a gente pensa em psicoterapia, quando a gente pensa nessa prática da psicologia na área clínica, nós pensamos em algo mais individualizado, e no sentido de que quando eu escuto essa pessoa individualmente, eu estarei atenta àquela singularidade, a como é única aquela história de vida, como é único aquele modo de viver, de sentir, de pensar sobre si mesmo, de contar a própria história, né? E como nós estamos muito acostumados a pensar a clínica dessa forma individualizada, singularizada, claro que quando a gente trabalha com casais, cada casal tem também a sua história que é única e singular. Mas quando a gente trabalha com casais, nós estamos trabalhando com duas pessoas, né? Pode inclusive ser mais pessoas. Hoje existem pessoas vivendo no que chamam trisal, né? Que são 3 pessoas vivendo conjugalmente ou mais pessoas vivendo conjugalmente. Existem configurações de relações em que diferentes pessoas se relacionam entre si, seja eu estou num casal com outra pessoa e posso me relacionar com outras, mas também que diferentes pessoas se relacionam entre si, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, tem ali uma relação amorosa, uma relação de vínculo, de convivência, como nós estamos mais acostumados a pensar num casal de 2 pessoas. Então, essas experiências com mais de 2 pessoas que escolhem viver juntas, que têm ali um conjunto de afetos, que vivem ali experiências amorosas, elas são um campo bem importante da gente estudar, da gente conhecer, da gente ter essa abertura quando essas pessoas nos procuram, vivendo novas formas de configuração, novas formas de experiência conjugal. No entanto, para a gente focar no que costuma ser a busca principal, a busca mais frequente, nós vamos focar na experiência entre 2 pessoas. Pode ser um casal, um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, mas pensando ali em 2 pessoas. Isso não quer dizer que relações com mais pessoas também não sejam um casal, também não sejam uma experiência conjugal que pode ser ouvida na psicoterapia de casais. É mais uma forma de nós focarmos na configuração que mais frequentemente procura a clínica, ok? Então, voltando, nós estamos acostumados a pensar os atendimentos clínicos na escuta de uma pessoa e agora são 2. E quando são 2 pessoas, né, mesmo que elas vivam história em comum, tenham projetos em comum, tenham lembranças em comum, tenham ali todo um repertório que elas compartilham, elas são 2 pessoas com perspectivas diferentes desse repertório, com olhares diferentes e formas diferentes de viver e de significar. É muito importante a gente considerar isso e não imaginar que por as 2 pessoas serem um casal, elas vão viver as mesmas coisas da mesma forma,
os mesmos sentimentos a partir da mesma perspectiva. Não, por mais que circulem culturalmente esses mitos de que um casal se complementa, de que são duas metades, que se tornam um só, não é verdade. Duas pessoas, do ponto de vista psíquico, não se tornam uma só, são duas pessoas se relacionando. Então imagina se quando a gente escuta alguém, a gente sabe que essa pessoa, do ponto de vista psíquico, é um ser dividido, com seus conflitos, com seus múltiplos desejos que em alguns momentos se contrariam, com suas múltiplas formas de pensar e sentir, que em alguns momentos entram em choque. Então falar de duas pessoas é também falar de duas multiplicidades. E eu costumo brincar, né, que se a gente fizer duas filas, né, 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de outro, e nessas filas estão casais, pessoas que se relacionam entre si, e a gente pede para as pessoas contarem o relacionamento, como é o seu relacionamento, como que é a história do seu relacionamento, e a gente vai ouvindo, a gente não vai conseguir saber quem é casal de quem. Porque a forma de cada pessoa contar a história e viver aquela história tem a ver com a sua perspectiva, tem a ver com a sua singularidade, tem a ver com as suas fantasias, os seus desejos, as suas motivações. Então, existe ali uma experiência em comum que é construída pelas duas pessoas, que é a experiência de ser casal, mas cada pessoa constrói, vive e significa essa experiência de ser casal de uma perspectiva. Então, é importante a gente reforçar, gente, que ouvir duas pessoas é ouvir duas pessoas. Quando a gente está ouvindo o casal, não existe ali uma versão única para a gente procurar. Não existe também um consenso para a gente chegar, né? Tanto que a terapia de casais, ela é recomendada para pensar a comunicação naquela relação, a comunicação entre aquelas duas pessoas que são diferentes. Então, para tratar as questões que são individuais nas trajetórias que são únicas e singulares, o indicado é que cada pessoa busque a psicoterapia individual, o processo psicoterapêutico para si mesma. Não vai ser na psicoterapia de casal que alguém vai trabalhar questões, conflitos, medos, desejos, expectativas, bloqueios, sintomas, angústias, dificuldades que são individuais. Não será no espaço da psicoterapia com casais que as manifestações psíquicas de cada pessoa do casal serão tratadas. Ah, Marcela, mas e se essa manifestação psíquica interfere no casal? Né? Se a queixa que uma das pessoas é muito ansiosa, a outra pessoa é muito ciumenta, não vai ser trabalhado? Olha, a principal questão é que para trabalhar essa ansiedade e para trabalhar esse ciúme, seria importante que cada uma dessas pessoas tivesse o seu processo psicoterapêutico individual. Na terapia de casal, nós vamos olhar para a relação, para a dinâmica que ali se estabelece. E aí ver como que essas manifestações de ansiedade, essas manifestações de ciúme estão presentes naquela relação e como é que a gente pode favorecer a comunicação entre o casal, mediar essa comunicação para que eles possam lidar com essas manifestações psíquicas de cada um. Então, falar que são duas pessoas atendidas numa psicoterapia com casais é reconhecer, ter como ponto de partida que essas pessoas são diferentes e que essas diferenças vão se manifestar em como cada uma delas vive e dá significado àquela relação.
São duas pessoas diferentes e não há problema nisso, né? Pensar que um casal, para se dar bem, um casal, para que uma pessoa faça bem para outra, precisam ser parecidas, precisam ser similares, precisam pensar igual, não é verdade. A questão é como esse casal lida com as diferenças, como cada pessoa do casal reage, se posiciona, compreende, como que essas diferenças se manifestam naquele casal e como que é a forma do casal de lidar com essas diferenças. Existe uma ideia forte de que se tem conflitos num casal, isso seria um problema. E não é verdade. Haver conflitos em um casal significa que são duas pessoas e que essas duas pessoas são diferentes, com formas diferentes de pensar, com formas diferentes de sentir, com interesses diferentes, com preferências diferentes, e não tem problema algum em haver essas diferenças e algumas diferenças resultarem em conflitos. O problema é quando existe ali uma intolerância ao conflito. É quando existe ali, em uma das partes ou nas duas, uma tentativa de anular a perspectiva da outra pessoa, de silenciar a voz da outra pessoa, de desconsiderar a posição da outra pessoa. Então, o problema não é que tenham diferenças, nem que tenham conflitos. O problema é quando alguém tenta anular essa dimensão, silenciar essa dimensão em prol da própria forma de pensar, da própria forma de sentir, dos próprios interesses. Haver conflitos em um casal é algo saudável. Haver conflitos em um casal significa que as diferenças estão ali, se manifestando. A questão não é a presença de conflitos, mas como as pessoas lidam com os conflitos. E a importância de que um reconheça na diferença a legitimidade, né? Exista ali a compreensão de que a pessoa pensar diferente do que eu penso, sentir diferente do que eu sinto, ter referências em sua história de vida diferente das que eu tenho é algo legítimo. Quando existe ali uma postura consciente ou inconsciente de que a minha perspectiva é melhor, a minha perspectiva é a certa, cabe a mim impor essa perspectiva, então a gente já não está falando de conflito. A gente está falando de uma postura de violência contra outra pessoa, em que há ali a tentativa de dominar, de anular o que a outra pessoa pensa e sente, de impor a própria forma de pensar e sentir. Então é isso que nos preocupa, não a presença de conflitos, mas quando as duas pessoas, tendo dificuldades de lidar com esse conflito, apresentam posturas de anulação, de silenciamento, de desconsiderar e deslegitimar a outra forma de pensar, sentir, viver e significar, inclusive viver e significar o que é o casal. Então vamos voltar aqui nessa linha que a gente está seguindo, que é a psicoterapia com casais. Eu estou escutando duas pessoas e por mais que elas vivam coisas em comum, não é a mesma história vivida da mesma forma. São pessoas diferentes que constroem significados diferentes para o que é vivido. E nessas diferenças podem emergir conflitos. Na psicoterapia com casais, as pessoas chegam nos trazendo muitas vezes esses conflitos. Os conflitos, eles podem ter a ver com alguma dificuldade que uma das pessoas está passando. Pode ser uma dificuldade emocional, pode ser uma dificuldade no trabalho, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade de saúde. É bem frequente que esses conflitos trazidos para a psicoterapia com casais tenham a ver com relações extraconjugais, né? A pessoa se relacionou ou se interessou ou teve uma história com alguém além do casal.
como que é essa questão do ciúme, como é essa questão de ter, no caso, quando as pessoas mentem, enganam, se relacionam com outras pessoas e escondem. Então essa é uma queixa bastante frequente, um conflito de relacionamentos extraconjugais. Conflitos financeiros também são comuns, dificuldades financeiras, inclusive com essa questão da pessoa mentir, enganar, tentar esconder que está com essas dificuldades. Os conflitos sexuais, né? As pessoas não estão conseguindo no casal sentirem-se excitadas sexualmente, ter desejo de fazer sexo, sentir prazer na relação sexual. Então, questões referentes ao desejo, à excitação e à satisfação no sexo também são trazidos. A questão do projeto de vida, né, sobre ter filhos, não ter filhos, quando acontece um aborto, seja um aborto pela perda, né, não intencional da gestação, seja a escolha pela interrupção da gestação, é algo que alguns casais procuram para pensar em lidar com a questão que marca, né, uma perda gestacional, que marca ali a história deles. Questões sobre educação com os filhos, conflitos sobre educação com os filhos, discordâncias também emergem. Então, essas são algumas das motivações, algumas das queixas, né, que a gente poderia resumir, então, nas relações extraconjugais e as emoções que elas acarretam, nas dificuldades financeiras, nas dificuldades sexuais e na educação com os filhos. Essas são algumas das queixas frequentes. E aí, quando eu coloco aqui motivações, é pensando que para duas pessoas estarem juntas, para duas pessoas terem uma história, construírem uma história juntas, são muitas as motivações presentes ali. Algumas delas conscientes e outras inconscientes, né? Existem ali motivos que impulsionam, que levam as pessoas àquele vínculo que elas mesmas podem não ter consciência. E quando as pessoas, uma delas ou as duas, pensam em separação, porque é uma situação que também pode acontecer na psicoterapia com casais, que uma das pessoas esteja pensando em se separar e a outra não aceite. Né? Para uma pessoa a separação seja vista como uma solução e a outra pensa que de jeito nenhum, que isso seria horrível. Então, assim, mesmo quando existem motivos de uma das pessoas ou das duas para se separarem, né, existe toda uma complexidade aí, toda uma ambivalência das relações humanas. Nunca há só motivos para se separar, nem só motivos para estar junto. Existe ali toda uma dinâmica de motivações que é importante que a gente escute. O papel da psicoterapia com casais, então, o papel principal é o de mediar a comunicação, né? Eu não vou estar escutando uma pessoa do casal e a outra num sentido de qual versão é a melhor versão, qual versão está certa, quem está agindo certo, quem está com razão. Então, por mais que essa seja uma expectativa que os casais podem dirigir a nós, que a gente avalie, decida, até sentencie, né, quem está com razão, não é esse o nosso papel. É necessário, inclusive, que a gente trabalhe os nossos valores, as nossas identificações, para olhar para a relação, como aquelas duas pessoas dialogam, que conflitos estão presentes ali e como aquelas pessoas lidam com esses conflitos, como que elas se posicionam diante desses conflitos, para que a comunicação entre as duas pessoas possa melhorar. Então, eu não estou atendendo uma pessoa ou a outra, nem as duas pessoas ao mesmo tempo. Quando eu trabalho com psicoterapia de casais, eu estou trabalhando com a relação entre essas pessoas e como essa relação pode ser mais saudável, como essa relação
pode mudar para essas duas pessoas se a comunicação for favorecida, né? Então a gente está ali, até mesmo, né, pode parecer algo simples, mas se a gente pensa também na clínica como um todo, não é simples, para que as pessoas se escutem, né? Quando a gente se surpreende na psicoterapia individual, o quanto uma pessoa, ao colocar em palavras o que ela sente, ao dizer em voz alta o que ela sente, ao ouvir a si mesma contando o que ela está sentindo, a diferença que faz ter um espaço em que o que ela sente importa, o que ela tem a dizer sobre o que ela sente importa. Isso também faz diferença para um casal, que o casal possa falar do que está sentindo, possa escutar os sentimentos e as experiências vividas colocadas em palavras e possa escutar um ao outro. Isso é o que a gente busca ao mediar a comunicação, que as pessoas coloquem em palavras o que está acontecendo e que escutem uma outra. Não é um trabalho fácil, né? Muitas vezes ali na dinâmica de lidar com os conflitos do casal foram sendo construídos pontos, né? Que as pessoas não se escutam, elas não estão reconhecendo as diferenças, a legitimidade do que a outra pessoa sente, pensa. E aí a gente precisa trazer ali para o espaço da psicoterapia o quanto é fundamental que as pessoas se escutem. Por mais que a outra pessoa não sinta o que eu quero que ela sinta, e a outra pessoa não pense o que eu quero que ela pense, nem queira para o futuro da relação o que eu quero que ela queira, justamente ser um casal é estar com uma outra pessoa. E a outra pessoa é um outro modo de pensar, um outro modo de sentir. Então, quando as pessoas têm muita raiva porque a outra pessoa ela não quer a mesma coisa que eu quero, ela não sente a mesma coisa que eu sinto. Pois é, isso é difícil, bem difícil, mas isso significa que vocês são um casal e nesse casal há duas pessoas que são diferentes. Então a clínica da psicoterapia com casais é a clínica da diferença, né? E como infelizmente dificuldades ao longo da nossa vida às vezes nos levam a ver a diferença como um problema, a diferença como fonte de sofrimento, e não é. A diferença significa que há duas pessoas ali. O problema não está na diferença, nem no conflito, mas em como as pessoas lidam com essas diferenças e esses conflitos. E os pontos de rigidez, de engessamento que acabam ali, né, dando aqueles nós que impedem que as pessoas se escutem, impedem que as pessoas se reconheçam, impedem até mesmo que as pessoas se respeitem, né? Então, pensar a psicoterapia com casais é pensar a comunicação, é o que busca a psicoterapia com casais promover, facilitar, favorecer, trabalhar a comunicação. E ali as pessoas se comunicando se torna mais possível um processo de elaboração. Como é ser casal? Como é viver como casal? O que nos motiva a ser casal? O que nos motiva a continuar como casal? O que nos motiva a ter uma outra posição diante dos nossos conflitos para que a vida em casal seja mais saudável, mais positiva, mais construtiva para nós dois. Isso traz, gente, que ser casal envolve escolhas, né? E não é uma escolha que você faz num dia, né? A pessoa falou, você quer namorar comigo? Ah, foi ali que eu escolhi. Você quer casar comigo? Foi ali que escolhi. Nós trocamos aliança? Foi ali que nós escolhemos. Não, essas escolhas, elas acontecem todos os dias. Todos os dias, duas pessoas que estão em uma relação estão escolhendo aquela relação. E é muito importante a gente ressaltar essa dimensão da escolha, porque existe toda uma idealização na nossa cultura
do amor como algo espontâneo, impulsivo, que vem ali de dentro da essência, e que seria esse amor lá de dentro, lá do fundo do coração, lá da nossa essência, que faria duas pessoas ficarem juntas. E olha, sim, há experiências em que as pessoas têm esse sentimento, essa percepção de que vem um amor lá do fundo delas mesmas. Ainda assim, não é esse sentimento que faz duas pessoas ficarem juntas, e sim a escolha de agir de acordo com isso que a gente está sentindo. É realmente um enigma, é um mistério, né? O que é que faz com que entre tantas pessoas no mundo, aquela tenha feito os nossos olhos brilharem, aquela tenha nos feito sorrir, aquela tenha nos feito ter esse desejo de viver, de compartilhar uma vida juntos. Existe sim essa dimensão enigmática, misteriosa, né, que faz a gente se perguntar, nossa, será que nós temos um destino? Será que nós fomos feitos um pro outro? Existe uma ideia mesmo romântica, e não tem problema nessas ideias em si. Mas para uma psicoterapia avançar, as pessoas não podem imaginar que é essa noção de destino, de feitos um para o outro, ou de para sempre, porque pode ter sido algo muito prazeroso, muito feliz, muito positivo, mas agora não está sendo mais para aquele casal. São escolhas, né? Resgatar essa dimensão das escolhas, de que estar junto é uma escolha, e pensar nessa escolha é difícil. Muitas pessoas elas chegam dizendo, não, mas a gente é feito um pro outro, a gente tem que ficar junto, a gente fez uma promessa de ficar junto, o relacionamento é para sempre. Mas a questão é, como é para aquelas duas pessoas escolherem estar junto no momento em que elas estão escolhendo. Então, focar naquele momento de escuta, como é a escolha de estar juntos. E também um projeto, como que essas pessoas se veem juntas, né? Até por essa ideia do para sempre ser tão forte na nossa cultura, parece que quando duas pessoas que se amam se encontram e decidem ficar juntas, é isso que vai sustentar o relacionamento por anos, a longo prazo, até que a morte os separe. E aí muitos casais acabam perdendo de vista essa dimensão do projeto, né? Como é continuar juntos, o que motiva, quais são os planos, como que eles se visualizam. Então é um espaço, a psicoterapia com casais, de elaboração das escolhas e de elaboração dos projetos que essas pessoas têm juntos, e também das lembranças, né? Uma grande dificuldade quando duas pessoas se separam é estar diante de todo um conjunto de memórias em comum, memórias que podem ser muito significativas, memórias que podem ser muito especiais, e trabalhar que, caso não seja a escolha continuar juntos, caso não seja o projeto continuar juntos, essas lembranças não precisam ser vistas como algo negativo. Não precisam ser vistas como algo a ser lamentado ou como algo a ser esquecido. Não, não é porque um relacionamento se rompe, não é porque um relacionamento não dura para sempre, que esse relacionamento não foi bom, não foi feliz, não foi de realizações. Então também trabalhar essas memórias para o casal que terá essa escolha e esse projeto de continuar junto, porque também nessas memórias terão memórias de brigas, de desentendimentos, de mágoas, de frustrações. Então, trabalhar, ter um espaço de comunicação e de elaboração também da história do casal. Então, quando a gente fala em psicoterapia com casais, estamos falando de um espaço de comunicação, de elaboração, e serão elaboradas as escolhas, os projetos e as lembranças. Além disso, quando a gente pensa a psicoterapia com casais, existe a questão de serem duas pessoas